Olá, queridas! Que bom! Mais um momento de conversa aí que a gente vai estar tendo. E hoje o assunto é bem interessante, é muito importante sobre o cuidado com os nossos filhos, numa questão que tem me preocupado um pouquinho, porque eu ouço tanto como professora como conselheira, que é a questão do não para os filhos. O que eu já ouvi como professora, assim, professora, eu tenho dificuldade de falar não pro meu filho e meu filho tem dificuldade de escutar não. Então, quando você cobra e tem que fazer atividade, quando eu dava aula, eu escutava muito isso, né? Me fico pensando, gente, dificuldade de falar não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque isso tem afetado os nossos filhos dentro da igreja e tem afetado os nossos filhos no que se refere ao mundo, né? A necessidade de ouvir não é importantíssimo para a formação do caráter da pessoa. Vamos conversar sobre isso. Então, vamos lembrar um pouquinho de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher e dá apenas uma ordem, né? Está num lugar maravilhoso, belíssimo, cheio de árvores frutíferas, tudo que eles tinham, queriam estava na mão e de repente desobedeceram uma ordem, um não. Deus falou que eles poderiam comer de todas as árvores, mas apenas aquela árvore eles não poderiam comer, do fruto daquela árvore. E esse não, né? Quem volta lá em Gênesis pode estar lendo a história inteira e você se inteirar de cada detalhe. Este não fez com que essa desobediência causasse tudo aquilo que nós conhecemos hoje, a queda, o afastamento do homem de Deus, aquele relacionamento íntimo que ele tinha, tudo isso por causa de um não. Agora voltamos à nossa sociedade hoje. O que se prega na sociedade hoje? A criança não pode ouvir não. Sabe por que não pode ouvir não? Porque ela fica frustrada, sabe? E crescer frustrada é tão difícil. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre o que é um não. Um não é um limite que Deus colocou nos pais para falar com os filhos, de passar de filhos para filhos, como uma forma de proteção, de formação de caráter. Não é tudo do jeito que a gente quer, não é tudo do jeito que a gente deseja, que o nosso coração deseja, porque o nosso coração é pecador, o nosso coração ele é envolvido, por mais que você seja salvo, está aí no caminho da santificação, o nosso coração, o nosso desejo carnal, o nosso coração enganoso, deseja muitas coisas egoístas. Se nós como pais acharmos que um não, desde um bebezinho, gente, desde um bebezinho, achar que isso vai frustrar, nós estamos pecando contra Deus, pecando contra os nossos filhos. Então vamos conversar sobre essa importância do não para a criança. A criança precisa ouvir não. Quando ela ouve não, ela se sente segura, porque ela sabe que daqui até aqui ela pode ir, que é o limite que a gente coloca, né? Então, se a criança vai estar correndo de repente em direção à rua e o pai pega não e puxa, aquilo é o limite, aquilo é a proteção para a criança. O não é a proteção para a criança. Eu já escutei muitas crianças que falam assim comigo, né, como professora. Professora, eu só queria que meu pai não me desse tanta coisa, mas que me amasse, demonstrasse que me amasse quando ele... Porque tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu posso fazer. E eu não sei se eu posso fazer. Já vi criança falando assim para mim: professora, tem coisas que eu faço e tem coisas que eu peço e eu não sei se até onde eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Essa falta de limite, essa falta de orientação é falta do não.
Até que você pode, até que não. Isso dá muita segurança para a criança, para a formação do caráter. Outra coisa, a tal da frustração é necessária. Hoje a gente escuta muito nessa sociedade que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, e porque ela tem a vontade dela soberana acima da vontade de outras pessoas. Então, se a minha vontade for realizada, não importa a vontade do outro, né? Então, esse relativismo do que é verdadeiro, esse relativismo do que é moral, esse relativismo do que é bom ou não, olha só o perigo que nós estamos correndo. Antigamente, por exemplo, roubar é errado. Mas agora tem uma doença que não é só porque pega que é errado, né? É uma doença. Mas eu quero viver conforme os meus desejos, os desejos do meu coração, minha vontade. E aí que tá o perigo. Por quê? Se eu tenho a minha vontade soberana sobre as outras pessoas, e a outra pessoa também tem a vontade soberana dela sobre as outras pessoas, sobre a vida em relação às outras pessoas, e assim vai. Um por um, cada um desejando e querendo o que quer, fazer o que quer, acima da vontade do outro. E aí, como que nós ficamos como sociedade? Aí nós temos um monte de criança numa sala, por exemplo, na sala de aula, que vão ficar se definhando um com o outro, ficar brigando um com o outro, porque eu tenho que ir primeiro, eu tenho que falar com a professora primeiro, eu. E esse eu central aí, esse eu centralizado na sala, esse eu centralizado em casa. Muitos filhos são centro das suas casas. Casamento, então, porque a vontade é a vontade do filho. Tá vendo como que caminhando, parece que é uma coisa tão simples, mas vai caminhando para um abismo que gera outro abismo? E essa criança que não ouve não hoje, ela vai crescer um adulto que não vai entender um não, né? Não vai entender não, você não pode atrasar no seu trabalho. Você não pode faltar por qualquer coisa. Você não pode agir acima do outro. Ficou tão frustrado porque foi recusado no emprego. Gente, nós somos recusados em muitas coisas. Só que esse sentimento de frustração não pode crescer no nosso coração, não. E por que que cresce? Porque foi crescendo, foi entendendo na vida dessa pessoa, dessa criança que se tornou adolescente, se tornou jovem, que não se podia falar não. Que ele podia fazer, ele podia pensar o que ele queria, que ninguém podia falar nada. Olha o perigo. Aí chega adulto, esse menino mimado, que não entende o que é não, casa. Ou essa menina. E o marido fala para ela: olha, eu não posso comprar isso que você quer agora. Vamos ter que esperar, vamos ter que juntar dinheiro, né? Não dá agora, mas eu quero. Como assim não? Eu cresci sempre ouvindo que eu tinha, o que eu podia, que eu teria, né? Como assim não? Eu quero e quero agora. Aí esse marido casa, esse menino casa, e a esposa fala: é importante você trabalhar todos os dias, não chega atrasado, você vai perder o emprego. Como assim? E a minha vontade, o meu desejo, eu não quero. Você entende como que isso vai crescendo dentro de um lar de uma forma errada? Tudo porque princípios divinos foram quebrados. E o não é um princípio divino. Quantas vezes na Bíblia nós escutamos e vimos Deus falando: não faça isso, não faça aquilo. E isso era para o nosso bem. Isso é para honrá-lo. O não é uma forma de honrar a Deus. A obediência é uma forma de honrar a Deus. Então, quando uma mãe vem falar para mim: professora, meu filho tem dificuldade de ouvir o não, eu falo que o problema não é a criança. O problema são os pais.
Quando eu falo como conselheira, irmã, meu filho tá tendo tanto problema na escola, sabe? Porque as coisas não são do jeito dele. As coisas não devem ser do jeito dele. As coisas devem ser do jeito bom para o coletivo da escola, para o bom andamento da sala. Eu falei um pouquinho sobre rotina, sobre cuidado com isso e como que a gente vai deixando as coisas achando que é tipo natural. A sociedade fala assim, então deve estar certo, né? Os psicólogos hoje então, infelizmente, é uma filosofia, uma ciência hoje que tem levado, lógico, ao humanismo, ao centralizar o homem, mas isso tem afetado os nossos lares, tem afetado a igreja, tem afetado filhos desobedientes. Por que meu filho é tão desobediente? Quantos não na sua vida, na vida dele você já deu? Quanto limite, quanta orientação em relação a não fazer isso, não fazer aquilo? Quando ele for adolescente e você quiser falar não, você não vai sair com essa galera não é do bem, que eles vão te levar para situações terríveis para sua vida, ele vai falar assim, por que não? Eu sempre ouvi sim, né? Por que não? Por que não deixar de ir trabalhar? Por que não acordar mais tarde? Por que não? E vamos crescendo aí adultos com sérios problemas de formação, de caráter, sérios problemas de amadurecimento, não conseguem manter um casamento porque os seus desejos não são realizados, e isso vai gerando um abismo em cima de outro abismo. Então, essa reflexão hoje aí é para nós pensarmos o que Deus quer, o que Ele nos ensina sobre disciplina, sobre não, sobre limite para os nossos filhos, para que isso não venha a crescer no coração deles raízes que não vêm do Senhor, raiz de desobediência, raiz de egoísmo, raiz de querer ser um mini Deus, né? Quero fazer a minha vontade acima de todos. Vamos pensar sobre isso. Até o próximo vídeo e que Deus nos dê muita sabedoria para estarmos caminhando aí conforme a vontade dele e não a nossa. Um grande abraço.